Oi pessoal, a palavra de hoje para o teu coração é: permaneça em Jerusalém, até que do alto sejas revestido. Esta foi a palavra que o Senhor liberou para a vida dos discípulos, logo após a sua ressurreição, quando ele se apresenta para os seus, quando ele sabe que teria que voltar para o Pai. Ele deixa uma direção porque os discípulos precisavam ser revestidos do Espírito Santo, porque agora Jesus não andaria mais com ele, mas o Consolador. Então era necessário que eles permanecessem naquele lugar, porque a promessa estava sobre Jerusalém. A promessa ia ser derramada na vida dos discípulos em Jerusalém, para depois os discípulos saírem para os confins da terra, pregar o Evangelho a toda criatura, curar, libertar e o nome do Senhor ser glorificado. Então eu não sei qual foi a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Eu não sei qual foi a promessa que há tanto tempo você está aguardando da parte do Senhor. Aqui no capítulo de Atos 2, os discípulos perguntam para o Senhor se seria naquele tempo que o Senhor restauraria, a cidade ou o templo de Jerusalém. E o Senhor disse para eles que não cabe a eles saber o tempo nem as estações, mas o que cabia a eles era permanecer em Jerusalém, porque do alto, o Senhor derramaria o Espírito Santo, que era na verdade a força que eles precisariam, a capacitação espiritual que eles precisariam para fazer, ou levar a palavra do Senhor. Então talvez você esteja aí falando: minha irmã, tem tanto tempo que o Senhor me fez uma promessa e parece que nada acontece. Eu já fiz campanhas, eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho feito várias coisas, parece que nada acontece, parece que permanece da mesma forma, mas só parece. Porque a palavra do Senhor fala que quando estava próxima a se concluir a festa de Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado. A Bíblia fala que um vento veemente, impetuoso, o som de um vento veemente, impetuoso, foi descido sobre aquele lugar. E aqueles discípulos receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas de fogo. E todos que estavam ali naquela festa começaram a compreender que alguma coisa diferente estava acontecendo, porque eles começaram a compreender na sua própria língua o que os discípulos estavam falando. Então o Senhor fez algo sobrenatural que eles não estavam esperando. Eles estavam esperando a descida do Espírito Santo, mas eles não estavam esperando que o Senhor fazer ia ser algo glorioso. Eles não estavam esperando que muitas almas iam se converter ali logo depois com o discurso que Pedro iria ministrar, porque é assim que o Senhor faz. Muitas vezes você está aí cansado, pensando que não vai acontecer mais nada. Talvez você está aí cansado, pensando que o Senhor está demorando, mas o Senhor está dizendo: permaneça. Eu não sei se a ordem para você hoje é permanecer estudando, porque o Senhor disse que vai abrir a porta de um concurso para você fazer. Eu não sei se a palavra que você recebeu hoje é que você permaneça orando pelo seu familiar, pelo seu ente querido, porque o Senhor vai salvar. Eu não sei se a palavra que você recebeu da parte do Senhor é que você precisa continuar, na verdade, buscando, se capacitar, porque Deus vai abrir a porta, de um emprego, a porta de um comércio, aquilo que Ele te prometeu. Mas o segredo é permanecer na direção. A direção desses homens era permanecer na cidade de Jerusalém. Talvez você recebeu uma direção para você ir para determinado lugar. E você muitas vezes está sem compreender como é que isso vai ser. Como será? Como será? Mas se foi o Senhor que direcionou, descanse seu coração, porque Deus já preparou tudo. Porque é assim que o Senhor faz. A palavra do Senhor diz que já estava quase perto de se cumprir a festa. Mas aqueles discípulos estavam ali buscando em oração. Eles não estavam ali dispersos. Eles não só permaneceram em Jerusalém. Existe um segredo. O segredo é estar em um só pensamento. O segredo é estar pensando, buscando, fazendo aquilo que o Senhor nos direcionou. A palavra aqui diz que eles estavam reunidos naquele lugar, orando, buscando, porque muitas vezes a gente quer receber, mas nós não queremos buscar. E talvez você esteja aí falando: mas tem tanto tempo que eu faço campanha, é tanto tempo de consagração, e é isso, é aquilo, tudo que aparece na minha congregação, eu estou ali, eu estou colado, eu estou fazendo, mas parece que nada muda, mas só parece. Porque a palavra já foi derramada sobre a sua vida, não foi a palavra do homem, foi a palavra que veio da parte do Senhor. Então descanse seu coração. Porque eles estavam ali, na verdade, sendo estruturados.
Eles estavam ali buscando o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que quando nós buscamos, ele se revelará. Quando nós buscamos, ele se manifestará. Porque ele desceu? Porque eles não estavam dispersos, eles não estavam distraídos. O segredo é focar. Se o Senhor te deu uma direção, foque. E você quer um emprego? Coloque os currículos, se capacite, se prepare. Se você quer passar, em um concurso, se prepare, se capacite. Se você quer abrir o seu próprio negócio, procure os meios, as pessoas que podem te direcionar, a forma como é que Deus vai fazer. Então procure fazer a sua parte, porque eles queriam saber o tempo que iria acontecer, mas isso não cabe a nós, nem o tempo nem as estações, mas cabe a nós obedecer, porque a palavra que foi liberada não foi a palavra do homem, foi a palavra do Senhor. O homem ele muda, o homem ele é inconstante, o homem ele varia, é levado, guiado pelo sentimento, mas o Senhor não. O Senhor só fica esperando que a gente se posicione. Estavam ali posicionados, orando, e uma coisa linda aconteceu naquele lugar. Então continue crendo, continue buscando do Senhor. Se o Senhor te deu uma direção para fazer, faça. Se o Senhor te deu uma direção para permanecer, permaneça. Se o Senhor te deu uma direção para você ir, vá. Eu não sei, mas você sabe, porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Você sabe o que você colocou diante do Senhor e o que o Senhor liberou sobre a sua vida. Então esta é a palavra para o teu coração hoje. Continue crendo, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Não deixe que a circunstância, não deixe que o tempo de espera entristeça e tire a esperança do teu coração, mas que você traga à memória aquilo que te traz esperança, porque talvez eles estavam até ali cansados já, porque humanamente muitas vezes nós nos cansamos, mas o Espírito estava sendo renovado através da oração. O Espírito estava sendo renovado ali através da união de propósito. E o Espírito Santo se revelou de maneira especial. Eu tenho certeza que se você continuar na posição que o Senhor falou para a sua vida, você vai receber da parte do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que nós esperamos. Então receba essa palavra hoje, da parte do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima.